Olá, galerinha do oitavo ano. Hoje eu vou fazer a correção com vocês das tarefas, né? Na verdade, eu vou fazer um comentário com vocês, porque a maioria delas é tarefa NET, então vocês já acompanham, né, as correções. E quando a gente foi fazer a nossa prova mensal, na revisão eu fiz muitos exercícios aí da tarefa. Então eu vou fazer um comentário aí, até fazendo uma revisão para a gente encerrar a nossa apostila do primeiro bimestre, tá? Então olha só, a nossa primeira tarefa, potenciação e radiciação. Então, essa apostila ela trouxe uma revisão de um conteúdo que vocês já tinham visto anos anteriores, né? Para a gente poder entrar em notação científica. Então, lembrando aqui, olha só, uma propriedade que nós vimos. Nossa, mas esses cachorros, gente, olha, estão escutando? É assim, dar aula em casa, online é assim, tudo acontece. Olha só. Toda vez que eu tenho um expoente fracionário, ele pode se transformar em raiz. Tá? Então, o número que está aqui é o que vai aqui dentro. Aí, qual foi a regrinha que eu falei para vocês? Quem está em cima desce, quem está embaixo sobe. Raiz quadrada de 49, 7. Se for exata, vocês vão resolver, se não for, não precisa. Aqui, 216 elevado a 1/3. Quem está embaixo sobe, quem está em cima desce. É só resolver essas raízes, certo? Aqui, para completar, certo? Com quem tá faltando. Então, lembrando aqui, Isa não tem nenhum expoente aqui com 9, quando não tem ninguém é o 1, tá? Ah, não tem nenhum índice na raiz. Lembrando que quando não tem índice na raiz é o 2, é uma raiz quadrada. Então, aqui, ó, imagina, aqui é o 1, aqui é o 2. Então, quem tá embaixo sobe, quem tá em cima desce. Então, ficaria meio, tá? E assim por diante. O exercício 3, gente, é aquela famosa regrinha que a gente sempre vai ver. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. E potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes, tá? Esse exercício 4 é familiar, se eu não me engano ele caiu na prova, né? Então, olha só, toda vez que um expoente for negativo, eu tenho que transformar ele em positivo. É só eu inverter a fração. Isa, mas é 6, não tem fração. Coloca um aqui embaixo. Quem que é o inverso de 6 sobre 1? 1 sobre 6. Elevado a 1 é 1/6 mesmo. E aí depois vocês somam essas duas frações, MMC entre 6 e 2 é 6, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima e assim por diante. Certo? Bom, aí nós entramos em notação científica, tá? Inclusive essa tarefa é tarefa NET. O que é notação científica mesmo? É uma maneira de eu representar números muito grandes ou muito pequenos. Então, sempre o número que eu vou representar tem que estar entre 1 e 10 e ele vai estar multiplicando uma potência de base 10. Então, olha só. Esse número aqui, 248 mil, ele não tem vírgula. Eu falava para vocês, imagina que a vírgula tá aqui no final. Mas para esse número estar entre 1 e 10, a vírgula tinha que estar onde mesmo? Não é aqui entre o 2 e o 4? Aí ia formar que número? 2,48, sempre vezes 10. Quantas casas a vírgula andou? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o expoente é o número de casas que a vírgula andou. Se a vírgula andar para a esquerda, expoente positivo. Se a vírgula andar para a direita, expoente negativo, que é o caso aqui do exercício B. Olha só. Esse número já tem vírgula, então não preciso colocar no final. Mas para esse número estar entre 1 e 10, a vírgula deveria estar entre o 6 e o 1. Aí ficaria 6,1 vezes 10. Quantas casas a vírgula andou? 1, 2, 3, 4, 5. Só que foi para a direita. Então, quando ela anda para a direita, é expoente negativo, tá? E assim por diante. Aqui, o exercício 3 teve, alguns alunos ficaram com dúvida. O que é 6 décimos? É 0,6. Então, você escreve assim primeiro, depois você escreve em notação científica. 54 milhões. O que é 54 milhões? É este número aqui. Então, você escreve ele primeiro e depois em notação científica. E assim, todos os outros. O exercício 4 é a volta. Olha só. O que é 10 elevado a 7? É o 1 e 7 zeros. Então, é só você pegar esse número e multiplicar, né, por esse número aqui. Ou a vírgula andar para a direita 7 casas. Aqui, gente,
expoente negativo, é a mesma coisa que você dividir. O que é o 10 e 4 zeros? Olha, 10, 100, 1000, 10.000. Então, se o expoente for negativo, é a mesma coisa que você dividir. Então, seria esse número dividido por 10.000, certo? Aí nós temos a tarefa 3, que são problemas envolvendo a notação científica. Lembra que eu falei para vocês que em livro de ciências, né, quando vocês estiverem em física, vocês vão ver bastante essa parte de notação científica. Então tem um texto aí pra gente analisar, e aí ele tem alguns valores, né, muito grandes ou muito pequenos, e ele pede para vocês analisarem o texto, retirar alguns valores do texto e transformar em notação científica. Então, olha, o raio do universo é 15 bilhões de anos-luz. Então, o que você faz primeiro? Escreve 15 bilhões e aí você transforma em notação científica, certo? Aí nós temos o exercício 5, olha só, o exercício 6, gente, do Enem, e um exercício que não é complicado. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões de toneladas. Então, uma dica, 4,129 milhões, é só você pegar esse número e multiplicar por 1 milhão. Isa, eu tenho que acrescentar 6 zeros? Só quando o número não tem vírgula. Como esse número tem vírgula, não é 6 zeros que você vai acrescentar. Então, se você ficar com dúvida, faz ele vezes 1 milhão. De toneladas, vezes 1000, porque uma tonelada é 1000 quilos. Olha o jeito que a apostila fez, tá? Já pegou 4,129. O que é milhões? Não é vezes 1 milhão? 1 milhão é 10 elevado a 6? Colocou aqui. De toneladas. Uma tonelada é 1000 quilos, então eu tenho que fazer vezes 1000. Só que o 1000 é 10 elevado a 3. E aí eu pego, conservo a base e somo os expoentes. Tem aluno que tem uma resistência para fazer desse jeito aqui. Prefere transformar, multiplicar por 1 milhão, multiplicar por 1000 e depois transformar. O resultado dá o mesmo, tá? Mas se você já trabalhar com o número de notação científica, já é mais fácil para vocês, tá? Esse é o objetivo da notação científica. A tarefa 4, também tarefa NET, transformando e simplificando expressões. Gente, caso alguém não lembre dessa matéria, como eu já havia falado para vocês, essa matéria, ela vinha na apostila do 9º ano. A partir desse ano, ela veio para o 8º ano. Só que o pessoal do 9º ano ainda tem essa matéria lá, porque senão eles iam perder. Então, essa matéria que eu estou fazendo aqui com vocês, são as videoaulas que eu estou postando para o 9º ano desses exercícios, igualzinho. Tá? Então, caso vocês não lembrem dessa matéria, vai lá na página do Colégio Objetivo lá e veja as aulas que eu postei para o 9º ano de notação científica, que é a mesma matéria de vocês, tá? Neste caso aqui, o que a gente faz? Eu multiplico o número inteiro por número inteiro e potência por potência. Então, você faz 2 vezes 9, 18. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, 3 mais 2, 5. Só que aí 18 não está em notação científica. Aí você tem que transformar o 18 em notação científica e não pode esquecer desse 10 elevado a 5 multiplicando, tá? Aqui é a mesma coisa, só que eu vou dividir. Eu vou dividir número inteiro por número inteiro e potência por potência. E aí você não pode esquecer de olhar o resultado para ver se ele está em notação científica ou não está. O exercício 3, tá? Essas letrinhas aqui, vocês têm a tabela lá na apostila das aulas. E aí, encerramos notação científica, nós entramos em expressões algébricas, que são expressões contendo números e letras, né? Foi quando vocês começaram a falar, que chatice, esse monte de letra, né? Antes era só número, agora é só letra. Felizmente, ou infelizmente, para alguns não sei, né? A matemática não é só números como a gente pensa, tem até mais letras, na verdade, do que números. Então, olha só. Essa primeira aula aqui era mais para a gente analisar o que são expressões algébricas, certo? Então, olha só, lembrando, ele sempre dá a perguntinha de perímetro. O que é perímetro, gente? A soma de todos os lados. Então, é como se você fosse contornar essa figura aqui. E aí, como que eu faço? Se vocês olharem aqui, eu tenho x e tenho números sozinhos. Vocês vão somar x com x, número sozinho com número sozinho. Então, olha só, 2x, 4x, 7x, 8, 9, com 3, 12x. E o que eu tenho de número sozinho? 5 mais 5, 10, tira 1, 9, tira 1, 8.
E o que é esse 2Pzinho mesmo? Lembrando que esse 2Pzinho é a minha notação de perímetro, tá? Aqui a mesma coisa, gente, todos, na verdade, ele tá pedindo para vocês acharem o perímetro. E aí nós fomos para uma aula mais de definição, certo? Lembrando que a expressão algébrica, ela tem vários termos. Quando ela tem um termo só, ela é monômio, 2 termos binômio, 3 termos trinômio, 4 ou mais termos polinômios. Este aqui, olha, só tem um termo. Tanto faz eu falar polinômio de um termo ou monômio. Tanto faz eu falar binômio ou polinômio de 2 termos, tá? O que diferencia? Olha assim, olha aqui o exercício 4. Isso aqui é um binômio. O que vai separar os termos? Os sinais de mais ou menos. Tá? Então, aqui eu tenho 2 termos binômio. Aqui eu tenho 4 termos polinômios, assim por diante. Toda vez que eu tenho um monômio, eu posso encontrar o coeficiente e a parte literal, tá? Coeficiente, lembra, já caiu na prova de vocês, é o valor numérico. E a parte literal, as letras, inclusive os expoentes, tá? Simples, né? Essa aula continua com a parte de perímetro. É uma aula mais de notação. Aí nós entramos em adição e subtração de polinômios, que na verdade é uma coisa que vocês já estavam acostumados a fazer, mas sem dar esse nome polinômios. Como que eu somo ou subtraio polinômios? Você tem que somar e subtrair termos semelhantes. Como assim? X quadrado com x quadrado, x com x, y com y, número sozinho com número sozinho, xe com xe e assim por diante, tá? Então, olha só, área é eu somar os valores de dentro. Então, olha só, eu tenho que somar xe com xe. Então, lembrando que quando não tem número na frente é 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 xe. E quantos yz? 1, 2, 3, 4. Tem aluno que colocava esses dois valores e não colocava o sinal de mais no meio. Gente, você está somando todos esses valores, tem que ter uma operação aí no meio, certo? Que é a mesma coisa, olha, para somar esses dois valores, você vai somar x ao cubo com x ao cubo, x quadrado, y com... x quadrado y com x quadrado y, xy ao quadrado com xy ao quadrado, y ao cubo com y ao cubo. Depois que termina isso, eu posso somar esses valores aqui? Não, porque todos são termos diferentes, nenhum termo é igual ao outro, então você não pode somar, tá? Olha esse caso aqui. Outra coisa interessante que eu lembrei aqui. Eu tenho meu polinômio A e eu tenho meu polinômio B. Lembrando que quando eu vou somar dois polinômios, olha, igual que o exercício de cima, você pode somar direto. É só você copiar o polinômio A e copiar na frente o polinômio B com os mesmos sinais. Agora, como que eu ensinei vocês? Aqui está direto, tá? Quando vocês vão subtrair polinômios, então como que eu faço A menos B? Você copia o polinômio A igualzinho, com os mesmos sinais, aí você coloca menos, aí o polinômio B você escreve entre parênteses. Por quê? Porque o sinal de menos na frente muda tudo. Então, esse sinal de menos, você vai fazer a regrinha de sinais com todo mundo que ficou dentro do parênteses. Eliminou o parênteses, aí você junta os termos semelhantes, igual a gente está acostumado, certo? Aí nós fomos para multiplicação de polinômios. Como que eu multiplico polinômios? Gente, monômio por monômio. Na multiplicação, regrinha de sinais, número por número, letra por letra. Então, eu faço aqui 9 vezes 3, 27. Letra por letra, A vezes A ao quadrado, B vezes C, BC. Não tem como multiplicar. Lembrando que a gente sempre usa a regrinha, conserva a base, soma os expoentes, tá? Agora, olha só, aqui eu tenho uma multiplicação de polinômios. Então, nós temos que fazer o chuveirinho, a distributiva, é multiplicar todo mundo por todo mundo. Sempre que você faz a multiplicação de polinômios, lá no resultado, gente, vocês vão ver se dá para somar alguma coisa, tá? Olha só esse exemplo 3. Depois que a gente fez a distributiva aqui, olha aqui que a gente chegou aqui. Esses dois termos são semelhantes, olha. X quadrado y, x quadrado y. Eu tenho 6 e devo 6, cancela, tá? Então, depois que você faz a distributiva, a multiplicação, você junta aí os termos semelhantes, que é, na verdade, somar e subtrair polinômios, certo? Este exercício aqui, eu até fiz não sei se foi esse, mas eu fiz um desse com vocês na sala de aula, que é como ele quer a diferença entre a área externa e a área interna. Então, a área do retângulo é base vezes altura. Então, você pode, aqui, a apostila ela fez tudo junto.
vocês podem fazer separados, tá? Como que eu acho a área de qualquer retângulo? Base vezes altura. Então, você pega este polinômio entre parênteses, vezes este monômio aqui, distributiva, lá no cantinho. Aí, você vai achar a área do retângulo menor. Este polinômio entre parênteses vezes este monômio, distributivo, lá no cantinho. Aí você pega a área do grande e tira a área do menor. Lembrando que a área do menor, ó, entre parênteses, toda vez que você for subtrair, para fazer a regrinha de sinais, certo? E aí essa tarefa de divisão de polinômios, né, eu fiz ela com vocês, tem a videoaula dela gravada lá no YouTube, no canal do Objetivo. Por quê? Porque, como eu já falei para vocês, a divisão de polinômios é uma matéria um pouco mais difícil, geralmente é matéria do ensino médio, né? Mas alguns materiais trazem aí no 8º ano, né? Que é o caso do objetivo. Isso é bacana, né? Que vocês já veem todas as operações com polinômios. Então, lembra que a gente faz o processo da chave, tem que fazer passo a passo, não pode ter pressa. É sempre o primeiro daqui, com o primeiro daqui. Coloco o resultado. Coloquei o resultado, vou multiplicar por todo mundo que está na chave. E a hora que eu colocar o resultado aqui, vem com o sinal oposto, tá? Então, a correção da tarefa 9, que era mais difícil, que era a tarefa que tinha mais dúvidas, e foi justamente uma das matérias que já estava nessa quarentena, então foi tudo online e bastante aluno me procurou. Eu fiz ela passo a passo, então tem o vídeo dela lá no YouTube, caso alguém tenha perdido, certo? E assim a gente encerra então o nosso conteúdo aí do primeiro bimestre, certo? Já aproveitei e fiz uma revisão de tudo que nós vimos. Vocês sabem que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem me procurar pelo grupo de matemática, tá? Pra gente dar início, dar continuidade aí à nossa matéria. Não sabemos, né, quando vamos voltar às nossas aulas presenciais. Sinto muita falta de vocês, sinto muita falta de dar aula e vocês perguntando. É muito estranho dar aula virada, vendo apenas a tela de um computador, tá? Mas espero que a gente continue se interagindo aí nos grupos, que vocês continuem mandando as dúvidas de vocês e que, se Deus quiser, tudo isso vai passar e em breve a gente vai estar junto novamente, certo? Um beijo, pessoal, amo vocês.